quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Eu e você temos que responder para nós mesmos: o que farei de Jesus? Chamado o livro de Testemunhos, volume 9, página 189, diz assim: se nos humilhássemos perante o Senhor e fôssemos bondosos, o mexeriqueiro descobre o segredo. Deus dá e Deus cobra, mas Deus não cobra nada que Ele não deu antes. Pai Santo que estás nos céus, estamos na Tua presença aqui para Te adorar. Estamos aqui também para aprender aos Teus pés as verdades que o Senhor tem para nos ensinar. Hoje vamos estudar sobre as 7 últimas pragas, um tema pesado, um tema difícil, mas pedimos que o Espírito Santo seja derramado sobre nós para entendermos os planos que o Senhor traçou e que o Senhor está desvendando diante dos nossos olhos através da profecia bíblica. Derrama sobre nós o Espírito Santo e responde às orações dos teus filhos. É em nome de Jesus que pedimos. Amém, Senhor. Então, queridos, hoje vamos dar continuidade ao estudo do livro Eventos Finais, e hoje vamos estudar o capítulo 17, as 7 últimas pragas e os ímpios. Chamou a minha atenção que este capítulo 17 começa com um pensamento que fala sobre as trombetas. Preste atenção aí, na página que nós estamos lendo hoje, no capítulo 17, página 137, diz assim: solenes acontecimentos ainda ocorrerão diante de nós. Soará uma trombeta após a outra, uma taça após a outra. Quando fala trombeta após trombeta, está falando das 7 trombetas. Quando fala uma taça após a outra, está falando das 7 pragas, das 7 taças que serão derramadas, 7 pragas. Então vejam, solenes acontecimentos ocorrerão ainda diante de nós. Soará uma trombeta após a outra, uma taça após a outra será derramada sucessivamente sobre os habitantes da terra. E o texto do Espírito de Profecia aqui termina, mas no livro original continua mais uma frase, dizendo: cenas de estupendo interesse estão precisamente sobre nós. Isso foi escrito no ano de 1890. 1890, Deus falou através da sua serva que soará. Soará está no passado, no presente ou no futuro? Futuro. Soará trombeta após trombeta, taça após taça, após outra taça, será derramada sucessivamente sobre os habitantes da terra. Então, queridos, eu fui à lição da Escola Sabatina de 1989. 1989 foi um ano em que nós passamos 6 meses estudando Apocalipse nas lições da Escola Sabatina. 6 meses. Foram 2 trimestres. Até a metade do Apocalipse foram o primeiro trimestre, e o segundo trimestre, então, a outra parte. Foram 2 autores. E aqui fala sobre, na lição da Escola Sabatina de 1989, na primeira parte da lição, na página 123, diz assim: Apocalipse 8, versos 3 a 5, trata da intercessão e juízo. Provavelmente alguns aqui tenham essa lição. O pastor Jonas, o pastor Arthur, o Joe, não é? Será que o Joe tem? Não sei quantos anos, né, Joe? Mas 1989. Esta é a capa da lição. Vejam aqui, olha. Esta é a capa da lição. O autor, Joseph Battistoni. Então, na página 123 diz: Apocalipse 8, 3 a 5. Trata da intercessão e juízo. No verso 5, o anjo tira fogo do altar e o atira à terra.
assinalando assim o fim do ministério intercessor no santuário celestial e o lançamento dos juízos de Deus sobre o mundo. Os trovões, os relâmpagos e os terremotos dramatizam o fim do tempo da graça para os seres humanos. Então está muito claro na lição da escola sabatina que a abertura do 7º selo, quando foi dado muito incenso para Jesus apresentar diante do Pai, e depois Jesus colocou bastante fogo do altar no incenso de ouro, e depois pegou esse incenso e atirou sobre a terra. Está muito claro que foi o fim da intercessão, ou seja, o fechamento da porta da graça. E na mesma página, o pensamento que segue na lição da escola sabatina, na mesma página, na sequência diz: o fim do tempo da graça. Vi anjos indo aceleradamente de um lado ao outro no céu. Um anjo com um tinteiro de escrivão ao lado voltou da terra e referiu a Jesus que sua obra estava feita e os santos estavam selados. Então vi Jesus, que havia estado a ministrar diante da arca, a qual contém os 10 mandamentos, lançar o incensário. Levantou as mãos e com grande voz disse: está feito. E toda a hoste angélica tirou suas coroas quando Jesus fez a solene declaração: continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Apocalipse 22, verso 11, primeiros escritos, página 279 e 280. É de lá que foi tirado esse texto. Quando encerrar a obra do juízo de investigação, o destino de todos terá sido decidido, ou para a vida, ou para a morte. O tempo da graça finaliza pouco antes do aparecimento de Jesus nas nuvens do céu. Então, queridos, nesta lição de 1989, foi colocado 2 vezes, porque foram 2 trimestres, né? Mas foram 2 autores diferentes. Joseph Battistone, na página 126, coloca aqui um paralelo, não sei se vocês estão enxergando, é um paralelo entre as 7 trombetas e as 7 pragas. Analise e veja o paralelo que existe entre as 7 trombetas e as 7 pragas. As 7 trombetas estão falando de destruições, de tragédias e juízos. As 7 pragas também estão falando do quê? Destruições, tragédias e juízo. Por isso que esse pensamento inicial aqui, no livro Eventos Finais, onde Ellen White coloca as trombetas e as taças, as pragas, no mesmo pensamento, no mesmo parágrafo. Vou ler de novo. Solenes acontecimentos ainda ocorrerão diante de nós, soará uma trombeta após a outra, uma taça após a outra será derramada sucessivamente sobre os habitantes da terra. Qual é a sugestão? A sugestão que a lição dá é que comparemos as trombetas com as pragas e não descartemos a possibilidade de que estas trombetas que tiveram cumprimento histórico no passado possam também ter cumprimento escatológico no futuro, paralelamente às pragas. Paralelamente às pragas. Por quê? Porque Satanás tentou imitar as pragas lá no Egito. Lembram-se quando Satanás tentou imitar as pragas no Egito? A história vai se repetir. A história vai se repetir. Várias vezes a serva de Deus escreve dizendo: estudai, agora eu estou lendo ainda da lição da Escola Sabatina, 1989, página 128. Estudai o Apocalipse em ligação com Daniel, pois a história vai se repetir. Nós, com todas as nossas vantagens religiosas, deveríamos conhecer hoje muito mais do que conhecemos. E então a lição da Escola Sabatina faz uma pergunta: que significam estas palavras de Ellen White?
solenes acontecimentos ainda ocorrerão diante de nós, soará trombeta após trombeta, será derramada uma taça após a outra sobre os habitantes da terra. Cenas de estupendo interesse estão precisamente sobre nós. A pergunta que é feita para meditar: que significam estas palavras de Ellen White? O editor dessa lição, de 1989, o editor dela, não o autor da lição, o editor da lição, está aqui, o nome dele, Dr. Crane. Onde está aqui o editor da lição? É o Dr. Gane. Deixa-me ver se acho. Mas não me lembro do nome dele. Mas o editor ficou 9 anos na Conferência Geral, editando as lições da Escola Sabatina, e se aposentou. Hoje ele mora na Califórnia, na cidade de Santa Helena. E aí ele lançou um livro. Eu tenho esse livro. E o livro dele é Trombeta após Trombeta. Esse é o título do livro. E ele apresenta nesse livro exatamente o pensamento que foi apresentado nesta lição, que estas trombetas que aconteceram historicamente no passado podem ter o cumprimento escatológico em paralelo com as pragas. Então, queridos, não descartando que as profecias da Bíblia podem ter não só um cumprimento, mas 2 cumprimentos, assim como a desolação de Jerusalém é usada como um símbolo da desolação do tempo do fim. Assim como Jerusalém foi cercada por Roma, o povo de Deus vai novamente ser cercado por Roma. Houve perseguição, mas assim como o povo de Deus não foi morto no cerco de Roma, o povo de Deus também, no tempo da grande angústia, não será morto, será protegido, será liberto. Haverá um decreto de morte contra o povo de Deus, mas eles não serão mortos. Haverá um socorro que virá através do arcanjo Miguel. Miguel, grande príncipe, que se levantará para libertar o seu povo. Agora, no mesmo capítulo, não é? Capítulo 17, na primeira página, estamos lendo o pensamento que vem na sequência. 4 poderosos anjos detêm os poderes da terra. Quantos anjos estão segurando os poderes da terra? 4. Onde é que você encontra isso na Bíblia? Em Apocalipse capítulo 7. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 7, porque esse texto está falando de Apocalipse capítulo 7. 4 poderosos anjos estão detendo o quê? Os ventos, os poderes da terra, até que os servos de Deus sejam assinalados. Vamos ler aqui em Apocalipse capítulo 7, verso 1. Depois destas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado nas suas testas os servos do nosso Deus. Então, é a este texto que está se referindo aqui, neste pensamento que estamos lendo na primeira página do capítulo 17. 4 poderosos anjos detêm os poderes da terra, até que os servos de Deus sejam selados na fronte. As nações do mundo estão ansiosas por conflitos, mas serão refreadas pelos anjos. Quem é que está refreando o mundo para que não seja destruído por guerras? Os anjos de Deus. Quando for removido esse poder moderador, quando for removido este poder moderador, que é o poder de Deus, através dos 4 anjos, o que vai acontecer? Virá um tempo de aflição e angústia. E no pensamento que se segue embaixo diz: todos os que não têm o Espírito da verdade se unirão sob a liderança de agentes satânicos, mas deverão ser mantidos sob controle até que chegue o tempo para a grande batalha do Armagedon. Anjos acham-se hoje a refrear os ventos das contendas. Satanás gostaria de destruir totalmente o mundo antes de Jesus voltar.
Satanás gostaria de matar todos os habitantes da terra antes de Jesus voltar. Mas isso não lhe é autorizado fazer, não lhe é permitido fazer. É bom nós entendermos que Satanás é um poder vencido. Satanás não será vencido, irmãos. Satanás foi vencido na cruz do Calvário. Jesus esmagou a cabeça da serpente. E ele, como um poder vencido, ele tem que obedecer, se quiser obedecer a Deus. E se ele não quiser obedecer a Deus, ele tem que obedecer do mesmo jeito, porque ele só fará aquilo que Deus permitir. É com a permissão divina que ele fará destruições, quando Deus der o consentimento. No momento agora, 4 anjos estão segurando, refreando os poderes e as guerras para que não destruam a terra. Existe uma guerra aqui, uma guerra ali, mas Deus está segurando. Acham-se hoje a refrear, os anjos, não é? Acham-se hoje a refrear os ventos das contendas, para que não soprem antes que o mundo haja sido avisado. O que é que Deus está esperando? Que o mundo seja avisado, advertido, proclamado o evangelho eterno, para a conversão da grande multidão, para a conversão dos sinceros filhos de Deus espalhados no hinduísmo, no budismo, no confucionismo, no islamismo, no cristianismo e nas milhares de igrejas cristãs. Deus tem povo sincero que quer a salvação, quer ir para o céu, mas eles precisam ouvir as mensagens que Deus tem. Por isso Deus está segurando os 4 ventos. E então diz aqui: mas está se formando o quê? Uma tempestade. Você olha assim no horizonte e você começa a perceber quando uma tempestade está se formando, né? Olha lá, vem um storm. Você já percebe que é uma coisa grande, vai escurecendo tudo. Pois bem, queridos, está se formando uma tempestade, prestes a irromper sobre a terra. E quando Deus ordenar a seus anjos que soltem os ventos, os 4 ventos, não é? Haverá uma cena de lutas que nenhuma pena poderá descrever. Então quem tem o controle? Deus. Eu gosto de pensar no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, no nosso Deus como um Deus que tem soberania. Ele é o vitorioso, ele é o vencedor. Haverá sofrimento? Haverá. Haverá angústia? Haverá. Mas ele tem controle, ele cuida dos seus filhos. Ele olha com cuidado, seus olhos não estão fechados, seus ouvidos não estão fechados. Ele está vendo e está ouvindo cada palavra, vendo cada lágrima. E ele sabe aqueles que são dele. Ele sabe os sinceros que clamam pelo sangue de Jesus. Ele sabe os sinceros que confessam seus pecados cada dia e pedem a misericórdia dele. No último texto da primeira página do capítulo 17, o último texto diz assim: a profecia do Salvador relativa aos juízos que deveriam cair sobre Jerusalém há de ter o quê? Outro cumprimento. Na Bíblia temos profecias que se cumprem 2 vezes. As profecias de Mateus 24, Mateus capítulo 24, que fala da destruição de Jerusalém, vai ter outro cumprimento, diz aqui, do qual aquela terrível desolação não foi senão uma tênue sombra. No destino da cidade escolhida, podemos contemplar a condenação de um mundo que rejeitou a misericórdia de Deus e pisou a sua santa lei. Satanás mergulhará então os habitantes da terra em uma grande angústia final. Quando? Ao cessarem os anjos de Deus de conter os ventos impetuosos das paixões humanas, ficarão às soltas todos os elementos de contenda. Depois que o evangelho for proclamado, depois que o povo de Deus for selado, depois que a grande multidão for convertida e selada pelo selo do Deus vivo, Deus vai autorizar que os 4 anjos soltem os 4 ventos. E então Satanás, ele mergulhará os habitantes da terra em quê? Numa grande angústia final. E aqui diz:
ficarão às soltas todos os elementos de contenda. O mundo inteiro se envolverá em ruína, mais terrível do que aquela que sobreveio a Jerusalém na antiguidade. Queridos, Deus é justo, Deus é misericórdia. Nós poderemos considerar as duas qualidades do caráter de Deus, os dois atributos de Deus, justiça e misericórdia. Muitos pensam que por Deus ser tão misericordioso, Ele vai salvar todo mundo. Não vai. Todo mundo tem a chance de se salvar, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, qualquer pessoa que em Cristo crer, pode ser salva. Mas infelizmente não vão todos se salvar. Mas a misericórdia de Deus está estendida a todos. Virá um momento em que com justiça Deus efetuará o seu ato estranho, a sua obra estranha, que é de destruição. A glória de Deus é ser misericordioso, cheio de clemência, benignidade, bondade e verdade. Mas a justiça manifestada em punir o pecador é tão verdadeiramente a glória do Senhor como a manifestação da sua misericórdia. A justiça também faz parte do caráter de Deus. Aquele que tem sido intercessor nosso, que ouve todas as nossas orações e confissões dos penitentes, aquele que é representado como um arco-íris, o símbolo da graça e amor por cima da cabeça, em breve cessará sua obra no santuário celestial. Cristo não vai continuar intercedendo para sempre pelo pecador. Vai chegar um momento em que Ele vai levantar a mão, lançar o incensário sobre a terra e dizer o quê? Está feito. Fique o imundo na sua imundícia, e o santo continue a se santificar. A graça e a misericórdia descerão então do trono. Eu gosto dessa expressão bonita, né? A graça e a misericórdia vão descer do trono. Vai deixar de existir, não é? Desce do trono, a porta da graça vai se fechar. E a justiça tomará o lugar da graça. Tomará o seu lugar. Queridos, na página 139, diz assim: Deus não atua no mesmo nível que o ser humano. Ele pode fazer infinita justiça que o ser humano não tem o direito de fazer aos semelhantes. Não queira fazer justiça, porque nós seres humanos não sabemos fazer justiça. Só Deus sabe fazer justiça. Noé teria desagradado a Deus se houvesse afogado qualquer um daqueles escarnecedores e zombadores que o importunavam. Imagine se Noé pegasse um daqueles e afogasse. Mas Deus afogou todos eles. Estão percebendo? Nós não podemos fazer justiça. Quem faz é o quê? Deus. Quando você estiver sendo injustiçado, quando você estiver sendo acusado, quando você estiver sendo caluniado, quando você tiver vontade de se vingar, pense: a vingança pertence a Deus. Só Deus sabe fazer justiça. Minha vingança, disse Deus. Aqui fala também, no tempo de Ló, Ló não teria o direito de impor alguma punição aos genros. Aos genros de Ló, eles não quiseram sair de Sodoma. Mas Ló não pôde matar os genros, mas Deus matou os genros. Todos eles morreram, mas Deus faria isso com toda a justiça. Ainda na página 139 fala sobre os juízos. Eu quero destacar, irmãos, juízos diretos e juízos indiretos. Na Bíblia você vai encontrar juízos diretos que vêm da parte de Deus e são causados por Deus. Dilúvio é um juízo direto. Veio de Deus, causado por Deus. Agora, Sodoma e Gomorra também é um juízo direto de Deus. Mas existem juízos indiretos que são permitidos por Deus, mas a causa, quem provoca, não é Deus, é Satanás. Mas são permitidos por Deus. E aqui vocês vão encontrar, depois que a porta da graça se fechar, Satanás vai ter consentimento para fazer a obra de destruição que ele sempre quis fazer, mas que não podia, porque os 4 anjos estavam segurando os 4 ventos. Quando os 4 anjos soltarem os 4 ventos,
Depois que Jesus lançou o incensário sobre a terra e fechou-se a porta da graça, então Deus dará o quê? O consentimento divino. Vamos ler agora aqui. Foi-me mostrado que os juízos de Deus não viriam sobre os seres humanos diretamente da parte do Senhor. Existem juízos que vêm diretamente da parte do Senhor, mas existem outros juízos que não vêm diretamente da parte do Senhor. Aqui diz embaixo, no mesmo parágrafo: Ele, Deus, não encarregará seus anjos de impedirem os decididos ataques de Satanás. Antes do fechamento da porta da graça, Deus impedia os ataques de Satanás. Mas agora que a porta da graça se fechou, Deus agora não vai mais usar os seus anjos para impedir os ataques de Satanás. Continua: é o poder de Satanás que está em atividade no mar e na terra, causando calamidades e aflições, arrebatando multidões para manter o domínio sobre a presa. O que Satanás faz? Provoca calamidades e aflições. O que você entende por calamidades? O que aconteceu em New Orleans, o que aconteceu em New Jersey, tsunamis, o que aconteceu no Japão, milhares e milhares. É Deus. Queridos, não culpem a Deus pela destruição, pela desgraça, pela morte de criancinhas e famílias inteiras. Não, Deus permitiu, mas quem provoca tudo isso é quem? Satanás. E lança a culpa em quem? Em Deus. Ele lança a culpa em Deus e muita gente acusa Deus. Acusa Deus pelo câncer, acusa Deus pelo lar que não deu certo. Não, quem separou a família não foi Deus, foi Satanás que separa os lares. Satanás provoca o câncer, Satanás provoca depressão, Satanás provoca suicídios. Ele é o causador da desgraça. É o poder de Satanás que está em atividade no mar e na terra, causando calamidades e aflições e arrebatando multidões para manter o domínio sobre a sua presa. Deus usará seus inimigos. Veja, Deus usará seus inimigos, Satanás é inimigo de Deus, como instrumentos para punir os que seguiram os próprios e perniciosos caminhos pelos quais a verdade de Deus tem sido deturpada, desfigurada e desonrada. Deus vai permitir que Satanás atue e fira os que são de Satanás, os que andaram nos caminhos do erro. Deus não permite que Satanás fira e tire a vida dos seus filhos. Quando a porta da graça se fechar, nenhum filho de Deus mais morrerá. Mas Satanás vai mergulhar o mundo ímpio, o mundo desobediente, em tremendo sofrimento, porque Deus vai permitir. Mais embaixo na página 139 diz: os juízos de Deus foram suscitados contra Jericó. Lembram quando Jericó, as muralhas caíram? Aquilo ali foi um juízo direto de Deus. Ali não foi indireto, ali foi um juízo direto de Deus. A cidade de Jericó era uma fortaleza, mas o próprio capitão dos exércitos do Senhor veio do céu para liderar os exércitos celestiais num ataque contra a cidade. Por que as muralhas, quando o povo tocou a trombeta e gritou, por que as muralhas caíram? Anjos de Deus se apoderaram das muralhas maciças e as deitaram por terra. Juízo direto de Deus. Agora, queridos, na página 140, sob a direção divina, os anjos são todo-poderosos. Numa ocasião, em obediência à ordem de Cristo, mataram numa noite 185 mil do exército assírio. Juízo direto. Agora vejam neste parágrafo que eu vou ler agora, na página 140. Um único anjo destruiu todos os primogênitos dos egípcios. Juízo direto de Deus, enchendo a terra de pranto. Quando Davi ofendeu a Deus por contar o povo, um anjo fez aquela terrível destruição pela qual o seu pecado foi punido. Agora, prestem bem atenção nesse texto que eu vou ler agora. O mesmo poder destruidor exercido pelos anjos santos, pelos santos anjos,
quando Deus ordena, será exercido pelos maus anjos, quando Ele o permitir. E se Deus não permitir? Satanás fica de mãos amarradas. Mãos amarradas. Lembram-se no caso de Jó, que Satanás teve que ter permissão de Deus para atingir a vida de Jó, a família de Jó? Primeiro Deus permitiu que ele matasse todo o rebanho de Jó. Matou todos os filhos de Jó. Mas não tocou na pele de Jó. Depois, na segunda entrevista que Satanás teve com Deus, Deus falou: bom, agora você pode tocar na pele dele também, mas não vai tirar a vida dele. E Satanás então fez com que surgissem chagas da cabeça aos pés. Ele ficou cheio de chagas. Eu creio que era fogo selvagem, não é? Era uma doença desconhecida ainda naquele tempo. Mas, queridos, não tocou na vida. A vida de Jó foi preservada. Quem é que coloca os limites? Deus. Assim que Deus diz para as águas do oceano: até aqui, daqui para frente as águas não podem ultrapassar. Deus coloca limites também em Satanás. Só que depois que a porta da graça se fechar, Deus vai dar liberdade para Satanás atuar sobre os ímpios. Mas ainda vai ter algum limite. Ainda vai ter limites. Não vai poder fazer tudo o que ele quiser, porque senão ele destruiria tudo antes da volta de Jesus. Ele não vai destruir tudo. Aqui diz então: o mesmo poder destruidor exercido pelos santos anjos quando Deus ordena, será exercido pelos anjos maus quando Deus o permitir. Agora, há agora forças preparadas, aguardando o quê? Quem quer completar? Há agora forças preparadas, aguardando o quê? Apenas o consentimento divino. Gravem bem essa frase: consentimento divino será dado a quem? A Satanás. Quando? Quando os 4 anjos soltarem os 4 ventos? Quando Jesus lançar o incensário sobre a terra? Quando a porta da graça se fechar? Então Deus dará o consentimento para Satanás fazer a obra de destruição, o consentimento divino para espalhar a desolação por toda parte. Agora vem então as 2 primeiras pragas, irmãos. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 16. Nós vamos ler as pragas conforme estão em Apocalipse capítulo 16. E vamos ver o comentário que a serva de Deus faz. A serva de Deus não comenta todas as pragas. Ela comenta algumas pragas. Capítulo 16. Vejam aí o verso 1 em diante. Eu vi vinda do templo uma grande voz que dizia aos 7 anjos: ide e derramai sobre a terra as 7 taças, 7 salvas ou taças da ira de Deus, juízo direto. E foi o primeiro e derramou a sua salva, sua taça sobre a terra. Agora, queridos, se vocês voltarem um pouquinho no capítulo 8 e o verso 7, fala que o primeiro anjo que tocou a primeira trombeta, a primeira tragédia que ocorreu na primeira trombeta atingiu a terra, e queimou-se a terça parte das árvores e toda a erva verde. A primeira é esse paralelo que vocês vão ver aqui. Quando vocês veem este paralelo na lição, colocado aqui: a primeira trombeta atingiu a terra, a primeira praga atinge a terra, a segunda trombeta atinge o mar, a segunda praga atinge o mar, a terceira trombeta atinge os rios, a terceira praga atinge os rios, a quarta trombeta atinge o sol e as estrelas, a quarta praga atinge o sol. Estão vendo o paralelo? É esse paralelo que foi colocado. E aqui diz: analise, compare, porque são eventos que se assemelham. Portanto, queridos, são profecias que nós estamos estudando e tentando entender melhor, porque ninguém entende plenamente. Você, ninguém entende plenamente uma profecia que está em fase de cumprimento. Uma profecia que já se cumpriu, dá para entender. Uma profecia que está se cumprindo ou vai se cumprir,
existem o quê? Pensamentos diferentes, mas todos com respeito e humildade vão estudando e entendendo melhor. Então aqui diz que a primeira praga, o primeiro anjo, capítulo 16, verso 2, foi e derramou a sua taça sobre a terra, e fez-se o que em todos os homens ímpios? O que aconteceu com eles? Fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta, que adoravam a sua imagem. Está claro que a primeira praga vai cair sobre todos os homens que têm o sinal da besta. Queridos, o primeiro dia da semana, o domingo, como dia santo, não é o sinal da besta, mas ele será o sinal da besta. E quando será? Quando for imposto obrigatoriamente pelas leis do país. Obrigatoriamente, o governo americano exigirá que todos descansem, observem, santifiquem o primeiro dia da semana e não o sétimo dia, o santo sábado. Quando isso for feito por lei federal, lei do governo, então o primeiro dia da semana vai se tornar o sinal de uma autoridade humana que se levantou contra a autoridade divina. Um mandamento humano neutralizando o mandamento divino. Por isso se torna o sinal da besta. É um sinal de obediência às leis humanas e desobediência à lei de Deus. Por isso que a primeira praga vai atingir em cheio todos os que têm o sinal da besta. Presta atenção. E a segunda praga, capítulo 16, verso 3. E o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue como um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. Vejam, queridos, a segunda trombeta atinge somente a terça parte do mar, mas a segunda praga atinge o quê? Todo o mar. Todo o mar. Agora, a terceira praga, verso 4. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios. A terceira trombeta atinge só a terça parte dos rios. A terceira trombeta. Não estamos lendo para poupar tempo. Você pode ler em casa. Mas a terceira praga atinge todos os rios. As pessoas terão que beber sangue, porque não terá água para beber. Mas e o povo de Deus? O povo de Deus pode ser você, posso ser eu, pode ser quem quiser. Quando eu falo povo de Deus, não estou discriminando, irmãos, porque povo de Deus qualquer um pode ser. Bom, eu quero ser do povo de Deus, então você será do povo de Deus. Entende, irmãos? Não é discriminação. A porta está aberta. Quem quiser, venha. Quem quiser, beba de graça da água da vida. Mas o povo de Deus, a Bíblia diz: seu pão e sua água serão certos. Ah, mas só pão e água? Queridos, quando não existe comida e nem água para beber, pão e água é um banquete. Pão e água é um banquete. Por isso o pão e a água serão certos para os filhos de Deus. Mas como Deus vai fazer isso? Deus deu pão e água para uma multidão de israelitas que saíram do Egito, né? Saíram do Egito e caminharam pelo deserto por 40 anos e não lhes faltou pão e nem água. Vocês acham que Deus não pode dar pão e água para nós nesse tempo? Lógico, irmãos. Deus é soberano, Deus é Deus. Deus é Deus, o Deus do impossível. Agora vejam o quarto anjo. O quarto anjo está no verso 8, a quarta praga, verso 8. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o quê? O sol. A quarta trombeta diz que a quarta trombeta, quando for tocada, vai escurecer a terça parte. Interessante. Primeira trombeta queima a terça parte da erva verde. A segunda trombeta, terça parte do mar vira sangue. A terceira trombeta, a terça parte dos rios se tornam amargas, que não dá para beber água. Isso nas trombetas. E a quarta, a terça parte do sol se escurece. Agora aqui, nas pragas, aqui diz que a quarta praga, o quarto anjo tocou a sua taça sobre derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse. Não vai ser só a terça parte do sol. O sol vai aquecer.
Bom, queridos, 70, 80 Fahrenheit, 90, 100 Fahrenheit, ou 40 graus Celsius, isso vai ser fresquinho. Isso vai ser muito fresquinho, porque aqui diz que o sol vai aquecer. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. Com fogo. É tão fácil Deus permitir isso, mas não vai atingir quem? Os que têm o selo do Deus vivo, os que são obedientes a Ele. Os que são obedientes a Ele, os que são selados e comprados pelo sangue de Jesus. E aqui diz que o verso 9, os homens, leiam o verso 9 aí, os homens foram abrasados com grandes calores, vai aquecer, e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. Será que eles se arrependem? Não se arrependem, porque a porta da graça já se fechou. Cristo não está mais intercedendo por ninguém, e ninguém mais se arrepende, porque quando a pessoa se arrepende é porque o Espírito Santo deu o arrependimento. Mas quando a porta da graça se fechar, o Espírito Santo se retira da terra, mas não se retira do povo de Deus. Então os ímpios não se arrependem mais, porque só o Espírito Santo é que pode dar o arrependimento. Quando a esposa magoa o marido, ou quando o marido magoa a esposa, e ele não vão dormir antes de se aproximar um do outro e falarem: querida, me perdoe, eu errei, eu magoei você. Isso não partiu dele, isso é obra do Espírito Santo. Só o Espírito Santo nos convence do pecado e nos leva à confissão. Só que quando a porta da graça se fechar, o Espírito Santo não vai mais atuar, porque não tem mais intercessor no santuário do céu. E agora vejam o quinto anjo. O quinto anjo derramou a quinta taça. Sobre o que a quinta taça foi derramada? Sobre o trono da besta. Aqui está falando da besta que subiu do mar. Este poder religioso que mudou a lei de Deus, do sábado para o domingo. Hoje eu assisti um vídeo de um padre falando: eu estou oferecendo $1.000 para qualquer pessoa que mostrar na Bíblia um mandamento que mande guardar o domingo. Interessante. Eu já tinha feito isso de outra forma. Eu já ofereci $1.000 para pessoas que mostrassem na Bíblia um verso que mandasse guardar o domingo. Não é? Agora, não, é a mesma oferta, né? Agora, o padre está oferecendo esses $1.000 para alguém que mostrasse. Por que ele fez isso? Ele disse: porque não tem um mandamento na Bíblia que mande guardar o domingo. A guarda do domingo, ela é feita por autoridade da Igreja Católica. Deus investiu a Igreja Católica e o Papa de autoridade para mudar a guarda do sábado para o domingo, e por isso que nós guardamos o domingo, porque o Papa tem essa autoridade para mudar. Mas, queridos, acima de qualquer ser humano, acima do Papa, existe um Deus. E a Bíblia diz em Malaquias capítulo 3, verso 6. Malaquias capítulo 3, verso 6 diz: Deus, eu, o Senhor, não mudo. Deus não muda. O Deus é eterno, sua lei é eterna. O sábado foi o sinal de Deus no jardim do Éden, quando Deus fez Adão e Eva. Era o sábado, o dia de guarda. Gênesis capítulo 2, verso 1 a 3, diz que no sétimo dia Deus descansou, abençoou e santificou, no jardim do Éden. E na nova terra, Isaías capítulo 66, verso 22 e 23, diz que na nova terra, um novo céu, que eu hei de fazer, estarão diante da minha face, de um sábado ao outro, toda a carne virá adorar perante mim. Ou seja, Deus não muda. O sábado é o dia santo, desde o Éden até o paraíso recuperado, restaurado. Mas, queridos, aqui diz que a quinta praga vai cair sobre o trono da besta. O trono da besta, irmãos, hoje está em Roma, mas também vai estar em Jerusalém. Como? Em Daniel 11:45 diz que o rei do norte, que é o rei papal, o rei do norte, de Daniel 11:45, vai armar as tendas do seu palácio no monte, entre o Monte Santo e o Mar Grande. Então,
Jerusalém vai se tornar uma legislação, uma jurisdição romana. O trono está em Roma, mas ele também vai ter autoridade em Jerusalém, não só em Roma. Mas o trono é Roma. Vamos continuar lendo aqui, irmãos. Capítulo 16, a quinta taça. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta. Roma, especificamente. E o seu reino se fez tenebroso. E eles mordiam as suas línguas de dor. E por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu e não se arrependeram das suas obras. Agora, a sexta praga, verso 12. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates. Eufrates era que dava vida para a Babilônia. Babilônia era um rio que passava por dentro. Eufrates era um rio que passava por dentro de Babilônia. A vida de Babilônia, a Babilônia antiga, literal, lá na Mesopotâmia, a vida de Babilônia era o rio Eufrates, porque ela abastecia toda a água e toda a irrigação. Mas um dia, esse rio Eufrates foi secado, ele foi desviado e secou-se, e o inimigo, o rei da Medopérsia, entrou pelo leito do rio que foi desviado e dominou Babilônia. Babilônia caiu quando o rio Eufrates se secou. Babilônia espiritual, ou seja, Roma, vai cair, porque todos aqueles povos e reis que dão poder ao poder papal, para que ele reine sobre o mundo todo na nova ordem mundial, esse poder vai ser retirado. As águas do rio Eufrates vão se secar. E aqui diz, verso 13: e da boca do dragão, quem é o dragão? Satanás. E da boca da besta, o poder papal, não é? E da boca do falso profeta, protestantismo apostatado, representado pelos Estados Unidos, vi sair 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Então esses 3 poderes se unem. Mas o verso 14 diz que eles são espíritos de demônios, que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Que batalha é essa? No verso 16. Verso 16. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Queridos, Armagedon vai ser a última grande batalha. Essa batalha é entre Cristo, que vai descer do céu, e Satanás, que vai estar personificando Jesus na terra. Satanás vai estar personificando Jesus na terra, dizendo: eu sou o Cristo. Eu mudei a lei que manda guardar o sábado e coloquei para guardar o domingo. E todo mundo vai acreditar que ele é o verdadeiro Cristo e que realmente foi feita a mudança. Mas ele é o falso Cristo. E ele vai exigir que haja um decreto de morte contra aqueles que guardam o sábado, que haja um decreto de morte contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Porém, esse decreto de morte vai ser aprovado mundialmente, mas não será executado, porque Cristo descerá do céu para libertar o seu povo. Lembram-se do decreto de morte que saiu contra o povo de Deus nos dias do rei Assuero, nos dias da rainha Esther? Quando, um determinado dia, todos teriam a autorização, a permissão de matarem os judeus. E a rainha Esther jejuou e foi à presença do rei e pediu clemência, pediu misericórdia. Então aquele decreto de morte nunca aconteceu. Assim também o decreto de morte contra o povo de Deus no tempo do fim será aprovado, mas não será executado, porque os anjos de Deus nos protegerão e Jesus Cristo virá para nos libertar. O Armagedon é uma guerra espiritual, irmãos, entre Cristo e Satanás, para libertar o povo de Cristo, o povo de Deus da terra, e levá-lo para o céu, libertá-lo de um decreto de morte. E agora, queridos, a 7ª praga está no capítulo 16 e o verso 17. E o 7º anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo, do céu, do trono, dizendo: está feito.
E houve vozes e trovões e relâmpago, e um grande terremoto como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto, e a grande cidade fendeu-se. Qual é esta grande cidade? Capítulo 17, verso 18. Capítulo 17, verso 18 diz: e a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Que cidade, grande cidade é que reina sobre os reis da terra? Qual é a cidade que reuniu agora o presidente palestino, o presidente de Israel, não é? E Bartolomeu, não é? Que veio lá da igreja ortodoxa e se reuniram com o Papa em Roma para conversarem sobre a paz mundial. Todos os governantes da terra marcam na sua agenda uma visita a Roma, ao Vaticano, para receber instruções e pedir a bênção papal. Esta é a grande cidade que reina sobre os reis da terra, é Roma. Por isso, queridos, aqui a 7ª praga, ela cai diretamente sobre Roma. Vejam aí agora o capítulo, estamos lendo o capítulo 16, verso 19. E a grande cidade, que é Roma, fendeu-se em 3 partes. Mas não é somente Roma. Isso aqui é mundial. Porque além de Roma, todas, aí diz, e as cidades das nações. Ou seja, Cristo volta para libertar o seu povo, é a última praga, agora é uma destruição total. Todas as cidades do mundo serão abaladas, aqui diz. E as cidades das nações caíram. E da grande Babilônia, que é Roma, Deus se lembrou para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. E toda a ilha fugiu. As ilhas vão desaparecer, os montes não se acharam. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, chuva de pedras pesadas, de 20 quilos, 30 quilos. Aqui fala chuva de pedras, pedras do peso de um talento. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Agora, queridos, terminando, o capítulo 18 continua descrevendo como será a destruição de Roma. Capítulo 18 e o verso 20, né? Verso 20 em diante. Verso 19, capítulo 18, verso 18. E vendo o fumo do seu incêndio, clamaram dizendo: que cidade é semelhante a esta grande cidade? Ela será queimada, não é? Verso 20 do capítulo 18. Alegra-te sobre ela, ó céus, e vós, santos apóstolos e profetas, porque já Deus julgou a vossa causa quanto a ela. E um forte anjo levantou uma pedra como uma grande mó, e lançou-a no mar, dizendo: com igual ímpeto será lançada a Babilônia, será lançada Roma, aquela grande cidade, e não será jamais achada. E agora o finalzinho do verso 23, leia o verso 23. Luz de candeia não mais luzirá em ti, ou seja, em Roma. E voz de esposo, ou seja, casamento, e de esposa, não mais em ti se ouvirá. Porque os teus mercadores eram os grandes da terra. Porque todas as nações foram enganadas pelas tuas feitiçarias. Onde está o foco da feitiçaria do mundo? Roma. É o foco da feitiçaria do mundo. Você enganou o mundo com as tuas feitiçarias. E aqui o verso 24. Nela se achou também o quê? O sangue dos profetas e dos santos. Onde o apóstolo Pedro foi morto? No Vaticano. Ali está a sepultura de Pedro, porque ele foi morto ali. Antes do Vaticano ser Vaticano, a sede papal, era Jardins de Nero. Só ler a história. Eram Jardins de Nero. Ali foi construído um circo chamado Circo de Calígula, depois passou a ser chamado Circo de Nero. E ali milhares de cristãos foram mortos. Pedro foi morto ali. E além, os mártires, ao longo da Idade Média, mais de 50 milhões de mártires foram mortos pelas inquisições romanas. Por isso diz aqui o verso 24, nela, capítulo 18, verso 24, nela se achou o quê? O sangue dos profetas e dos santos e de todos os que foram mortos na terra. Queridos,
Deus tem uma promessa preciosa e maravilhosa para os seus filhos. Deus tem um plano maravilhoso para todo aquele que crê nele, que se submete a ele. E eu quero agora terminar dizendo que 2 grandes poderes, na página 143, 2 grandes poderes opostos são revelados na última grande batalha. De um lado está o Criador do céu e da terra. Todos os que se encontram ao seu lado têm o seu selo. Eles são obedientes às suas ordens. Do outro lado está o príncipe das trevas, com os que escolheram a apostasia e a rebelião. Não existem 3 lados, 4 lados. Existem só 2 lados. Um é chamado o caminho estreito. São poucos os que andam nele, obedientes a Deus. Outro é chamado o caminho largo. É multidão que anda neste caminho largo. O caminho estreito leva para o céu, para a vida eterna. O caminho largo, que é o caminho da multidão, leva para a perdição. Hoje, você e eu podemos optar de que lado queremos estar. Ao lado de Deus, o Criador dos céus e da terra, salvos pelo sangue de Jesus Cristo, salvos para obedecer. Para que Deus nos salva? Para obedecê-lo. Deus nos salva, nos compra com o sangue de Jesus, para que façamos parte de um reino que obedece às leis do nosso Pai Celestial, do Rei do Universo. Que a graça de Jesus fique com você. Amém? Amém.